Psicologia dos Justos, Portão da Alegria. Vamos continuar? De tudo isso aprendemos o valor do vinho quando ele é usado de acordo com a orientação dos sábios. Então aqui vai falar sobre, continuar falando sobre a bebida alcoólica. No último vídeo terminamos falando sobre a bebida alcoólica, agora a gente vai continuar. Enquanto os que bebem fazem isso na medida certa, que a inteligência domine o vinho e não que o vinho domine a inteligência. Então, se manter consciente, se manter no controle, quando estiver numa situação que vai ter algo para beber, alguma comemoração, santificar no Shabat, e daí por diante. Também quando bebem no momento adequado, junto com pessoas queridas, amigos, pessoas piedosas e justas, e não com pessoas vazias e sem conteúdo, pois o vinho acrescenta sabedoria aos profundos. Na verdade, aqui a sabedoria, numa camada mais elevada, da parte mais profunda, ela fica mais acessível quando a pessoa está alta de vinho. Não é por isso que pessoas estudam altas de vinho, a não ser em momentos específicos, Shabbat, Yamim Tovim, dias de eventos judaicos. E também essa mesma abertura espiritual, ela dá uma sensibilidade também para o lado negativo. Então, dependendo com quem ela está, qual que é a sintonia, aquilo vai se extremar. Se tiver pelo lado da santidade, vai se extremar, mas ainda assim dentro do controle. Não é a bebedeira sem sentido. E é como a árvore da vida para os que se apegam a ela. Além disso, o vinho aumenta a sabedoria da pessoa inteligente, mas duplica a tolice do insensato. Ou seja, vem extremar, vem deixar ainda mais acentuado o local, as pessoas, o assunto, aqui também com relação à inteligência ou à tolice, vai tirar o que tem dentro da pessoa no seu nível mais forte. Renova o amor de quem ama, mas desperta a inimizade do inimigo. Ou seja, quem você ama, você vai amar mais, quem você odeia, você vai odiar mais. Abre a mão do generoso, mas fortalece a mão do mesquinho. E esta é a medida correta dos que bebem vinho. A pessoa deve usar o vinho como remédio para a sua preocupação e se fortalecer no estudo da Torá, para estudá-la com alegria. Pois enquanto a pessoa está mergulhada em tristeza, ela não consegue estudar. Então, alguém que esteja passando por preocupações, certo? Qual que é o conselho aqui do Psicologia dos Justos? Bebe um golinho, 2 de vinho. Desse modo você vai ficar mais feliz, vai ficar mais tranquilo, vai se esquecer dos problemas. E assim vai ser mais fácil de se abrir livros, de se abrir vídeos e poder estudar sem as preocupações, sem essa perturbação das preocupações. Também um tribunal, quando seus juízes estão aflitos, não consegue esclarecer corretamente a lei, distinguindo entre o que é kasher e o que é proibido, entre o permitido e o proibido. A tristeza também anula a concentração do coração na oração. Então aqui o Rav está trazendo o problema da tristeza e o prejuízo. Os juízes não conseguem ter clareza no julgamento. Na reza, a pessoa que está triste também não consegue se concentrar o suficiente e rezar de modo correto. Então, nesse caso, o Rav recomenda: bebe 1, 2 goles de vinho, meio copinho, e fique tranquilo, bote sua cabeça onde você precisa resolver e use na dose certa a seu favor. Além disso, quando uma pessoa está em tristeza, se alguém fala com ela ou se alguém pede que ela faça um favor, ela não tem força para atender ao pedido. Está escrito: no momento de favor, eu respondi a você. Trouxe um versículo de Yeshayahu. Ou seja, para a pessoa ficar funcional, ela não pode estar no estado de tristeza. Quando ela está nesse estado, nada funciona, não consegue trabalhar, não consegue pensar, não dá para rezar, fica totalmente fechada. Então, nesse ponto, beber um golinho, 2 de vinho ou de outra bebida alcoólica, relaxou, as preocupações foram embora, a alegria voltou, então daqui dá para continuar a tarefa que você necessita fazer. Portanto, com essa intenção, a pessoa sábia deve beber vinho, mas deve tomar cuidado para não exagerar na bebida, a ponto de precisar abandonar seu trabalho e seus afazeres. E, acima de tudo, deve se proteger para não beber tanto, a ponto de se afastar do estudo da Torá e da oração. Então, a dose aqui, né, é o que vai definir se a coisa vai ser boa ou não, ou a ponto de aumentar as brincadeiras e a falta de seriedade. Também não deve beber até revelar seus próprios segredos, ou os segredos de outras pessoas. Não pode sair revelando segredos por aí, acalme da bebedeira. Então o Rav, você vê que ele vai pontuando os prós e os contras e qual que é o caminho correto.
E se você beber dentro dessa medida, o vinho não se tornará algo estranho e prejudicial a você. Então, quanto a eles que perguntam, de acordo com a visão judaica, de acordo com a psicologia judaica, que como que o álcool é, sabe, como utilizar o álcool é proibido, é permitido, até que ponto, aqui está sendo passado a instrução, a orientação bem detalhada. E se você beber dentro dessa medida, o vinho não se tornará algo estranho e prejudicial a você. Também nas festas e nos Yamim Tovim, sobre os quais está escrito, e você se alegrará diante de Deus, de Hashem, a pessoa não deve se entregar ao vinho além do que é adequado. Ou seja, não é porque é festa, não é porque é permitido que deve passar da conta. Como foi dito, porque você não serviu a Hashem, seu Deus, com alegria e bom coração. Disso aprendemos que não fomos ordenados a uma alegria que faça a pessoa esquecer o Criador de tudo. Deus nos livre, esse é o lado contra, a pior desvantagem, consequência negativa, certo? De não consumir na dose certa. E é possível servir a Hashem, bendito seja, através da leviandade. Então não dá para a pessoa de cabeça leve, leviandade, de gracinha, de besteira, de deboche, palhaçada, fazer um serviço de Deus. O serviço de Hashem é algo muito, muito, muito elevado e não tem como a pessoa passar da conta e ao mesmo tempo fazer o trabalho das brincadeiras excessivas ou da embriaguez. Ou seja, se a pessoa estiver alta, bebeu um pouco, ficou ok, tá tudo bem, né? Bebeu aquele meio copinho de vinho, pode rezar, pode estudar a Torá, pode ir para a sinagoga, fazer o Shmona Esrei, Shacharit, Mincha e Arvit, as 3 rezas e tudo. É permitido dentro, né, de que a pessoa esteja ok. Agora, passou da conta, já viu que a pessoa ficou boba, já não está mais conseguindo se concentrar, fica proibido, vira uma proibição, uma transgressão, rezar ou fazer a Avodat Hashem, né, servir a Deus, nesse estado avançado de embriaguez. Da qualidade da alegria depende a mitzvah positiva de justificar todos os acontecimentos que recaem sobre a pessoa, como está escrito, e saberá em seu coração que assim como o homem corrige seu filho, Hashem, seu Deus, corrige você. Existe uma mitzvah tassé, que é uma mitzvah positiva, faça, que é o quê? Você justificar tudo o que acontece para você que para o bem. Você julgar a Deus positivamente. E isso é o que vai te dar alegria, certo? Mesmo que seja um decreto amargo, julgando para o bem, você vai estar se preenchendo de felicidade através disso que você julgou que todos os decretos de Deus, tudo que Hashem faz é para o bem. E por isso aqui trouxe o versículo de saberá em seu coração que assim como o homem corrige seu filho, Hashem, seu Deus, corrige você. Ou seja, se é um decreto amargo, algo não assim tão prazeroso, ou em absoluto não prazeroso, você tem certo consigo que se Deus fez isso é para te corrigir, é para retificar você, para limpar você, e a partir disso você vai estar agora mais elevado, porque qual que tem que ser o nosso objetivo o tempo todo, nossa mentalização, qual que é o nosso foco? Nosso foco é se conectar com Deus, nos livrarmos dos nossos traços negativos, se purificar, se afastar de toda... Depois que a pessoa comete transgressões, a alma fica suja. E para fazer essa limpeza, tem que acontecer, certo, uma lavagem. Essa lavagem ela é doída, tem que jogar um produto forte, água fervendo, esfregar. Então, quando acontecem sofrimentos e coisas assim desprazerosas, justo é para a limpeza da alma. Então, quando a gente julga Deus positivamente, fala, Deus fez isso que não é prazeroso, que é chato, e daí por diante, Koletová, é tudo para o bem. Gamzu letová, também isso é para o bem. Certo? Kol Hashem Ose a Koletová, tudo que Deus faz é para o bem. Então, a partir disso, a gente vai entender o versículo que se Deus está fazendo isso é para nos corrigir, não é à toa porque Deus é cruel e Deus quer punir. Não, ao contrário, pelo amor que Deus tem. O que acontece? Quando o filho está no caminho errado, a gente sabe que uma pessoa que está no caminho errado, ela vai acabar na rua sem trabalho, não vai ter lugar para morar, vai virar mendigo, não vai ter o que comer, pode acabar morrendo na rua por qualquer motivo, porque ela está exposta a tudo. Ninguém quer isso para o filho. Então o que você vai fazer? Você vai dar toda uma educação, se precisar vai castigar, recompensar, certo? Tirar uma coisa que ele gosta, ou então dar,
colocar condições, colocar pressão em certas situações, certo? Coisa natural. Para quê? Porque você quer que o filho cresça na vida, que ele consiga prosperar, ter a casa, ter as coisas dele e não faltar nada. Então aqui é a mesma coisa. Hashem quer que cada alma tenha prosperidade. Para isso é necessário essa correção. Inclusive, existe um conceito, um ensinamento dos sábios que se passaram-se 40 dias, a pessoa não teve nenhum sonho ruim. Nada deu errado na vida. Não quebrou nada que ela tem, ninguém brigou com ela, certo? Ela atravessou e os carros pararam. Assim, todos os detalhes deram certo para ela na vida. 40 dias seguidos. E só prazer, coisas boas o tempo todo. O que está escrito sobre esse? Se passaram-se 40 dias e não teve nada desprazeroso, ninguém faltou com respeito, nada, nenhum sonho ruim, Deus desconectou essa pessoa completamente do objetivo do mundo. Acabou, essa pessoa acabou. Todas as chances que Deus deu para ela, essa pessoa recusou completamente, se irritou, julgou Deus, né, pro mal. Hashem falou: então vamos fazer o seguinte. É a alusão do filho. Vai ter aquele filho que Deus quer que esteja próximo dele. Então, Hashem espera o dinheiro acabar e não entrega o dinheiro, espera o filho vir. O pai espera o dinheiro acabar, espera o filho vir até o pai e pedir: pai, me dá, tô precisando disso, como é que o senhor tá? Senta, come, faz a sala e os dois estão juntos. E aí faz aquele pedido com reverência, o pai vai ter muito prazer de dar. Vai ter outro filho que tá no caminho errado. O pai já falou uma, duas, três, nada adianta, o filho já tá assim, uma vergonha completa. Só dá desgosto pro pai. O pai fala o seguinte: olha só, toma aqui meu cartão de crédito, você não precisa nem mais vir aqui pedir nada. Tudo de melhor para você, vai, curte, fica à vontade. Pode usar o cartão como você quiser. Aquele que Hashem ama, ele vai dando aos pouquinhos, segmentado, para que esse esteja sempre pensando em Deus, pedindo, conversando, se conectando, tendo a relação com o divino. E essa é uma das explicações, certo? Do porquê que para aquele que 40 dias consecutivos não teve nada desprazeroso, nenhum tipo de sofrimento absoluto, esse tem que se preocupar muito. Muito, que ele não tem absoluta conexão com o objetivo da criação. Deus já desistiu dele. Falou: vai, segue teu rumo, faz o que você quiser, eu não tenho nenhuma esperança em você. E saberá em seu coração que, assim como o homem corrige seu filho, Hashem, seu Deus, corrige você. Se ele corrige você, é porque ele te ama, ele quer o seu bem. E se depois que a pessoa faz chuva a sua situação não melhorar como era antes, é uma mitzvah que ela pense em seu coração que essa mudança para algo ruim aconteceu para o seu próprio bem. Então a mensagem que a gente acabou de falar: julgar a Deus para o bem, tudo que acontece é para o bem. Pois antes de a pessoa fazer chuva, o santo bendito seja, lhe pagava neste mundo a recompensa pelas mitzvot que ela fez, para afastá-la do mundo vindouro. Como está escrito: e ele paga aos seus inimigos diante dele para destruí-los. É isso aí. Então é o que a gente acabou de explicar, o conceito é... Aqui o Rav trouxe da fonte, Dvarim, Meshalem, Letsonai, Lepanav, Leavidor. E paga os seus inimigos diante dele, perante sua face, para destruí-lo. Ele não está nem aí, quer dizer, Hashem tentou de tudo para se conectar, mas a pessoa que recusou a vida inteira, chega um ponto que Hashem fala o quê? É isso que você quer? Não tem problema. Tem um outro conceito da Guimará que é Baderech Shadam Rotzeliler Bamolihimoto. O caminho que o homem quer tomar para si, assim ele é conduzido. Você quer andar no caminho do bem, no caminho correto, é difícil, mas você luta por isso, e você vai atrás disso, e esse é o seu eixo de vida, então é isso que você vai receber. Vão te guiar, vão te conduzir para esse caminho. Vai ser fácil para você andar nesse caminho porque você se esforça, você quer. E a pessoa que opta pelo outro caminho, pelo caminho da contramão, para ir para o lugar errado, o livre-arbítrio é dele. Assim ele também vai conseguir. E da mesma forma que ele age com seus inimigos, assim também cobra de seus amados, neste mundo, a punição pelas transgressões que cometeram, para que estejam puros e limpos no mundo vindouro. Ou seja, quando as transgressões são cobradas aqui, quer dizer que vai ter um depois. Quando toda a recompensa é paga aqui e os consertos, os erros, as transgressões, elas são pagas depois, acabou. Não tem como.
Porque só tem como consertar enquanto a alma está viva, enquanto a pessoa está viva. A pessoa saiu do mundo, ela vai prestar conta ao tribunal celestial, certo? Lá é o Din, lá é um nível de justiça que não tem como voltar, não tem como fazer de chuvar. E depois você está deparado com a verdade, quando não existe livre-arbítrio, não existe chuvar, não existe arrependimento, não pode chorar o quanto for, nada vai mudar. Aqui, cada lágrima derramada, cada arrependimento, cada decisão de mudar a conduta, tudo isso aqui tem um valor imenso, 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 imenso. Então, para os transgressores, Hashem fala: toma, tudo que vocês fizeram de bem, todo o bem que vocês deram de tzedakah, fizeram uma mitzvah aqui, falaram uma boa palavra para aquele ali, por isso você ganhou a tua Porsche, você ganhou tua pia com a torneira de ouro, você ganhou o teu cargo na empresa, você teve uma esposa que não falava no teu ouvido nada, você tinha filhos que te respeitavam, ninguém te afrontou em nada. Ou seja, começa aqui tudo, certo? A dar certo, em absoluto. Não tem sofrimento nenhum. E mesmo assim, eu posso garantir o quanto vocês quiserem que a felicidade não existe. Porque a única felicidade é a conexão com Deus. A pessoa pode ter tudo, zero transtorno, nenhum sofrimento. Enquanto ela não tiver conexão com o eterno, ela vai viver tomando todo tipo de remédio, vai viver em estado de confusão mental, porque, infelizmente, a desconexão com o eterno, a desconexão com o Criador do céu e da terra, ele criou esse mundo com objetivo. Quem está desconectado desse objetivo, ele não vai ter o principal de tudo, que traz alegria de verdade, que é se conectar com Deus. Ele, coitado, ele se desconectou da verdade, do tudo, automaticamente ele sobra pro vão e pro vazio. É muito triste, certo? Ver pessoas assim dentro dessa realidade. E para os que Deus ama, tudo que tiver que pagar vai ser pago neste mundo, e no próximo mundo ele vai estar limpo. Vai estar limpo. Se esforçou, se empenhou, fez chuvar, sofreu aqui, e perdeu dinheiro, e esse daqui humilhou ele. Não é que a pessoa tem que procurar humilhação, mas acontece, certo? Esse daqui falou com ele de um jeito que ele não gostou, e ele se calou, ele ficou quieto, ele aceitou esse din, esse decreto amargo, e ele foi aceitando os decretos amargos, situação de trabalho, sabe, pessoal, ou seja, recebeu todos os decretos amargos com alegria, julgando Deus favoravelmente. Quando ele chegar lá, a alma tá limpinha, tá branquinha, não precisa nem ir pro inferno fazer nenhum reparo, já tá tudo reparado, já tá tudo feito. E é o melhor, é o ideal, né? A pessoa não adianta ela fugir disso. É um conceito que deve ser internalizado. Escuta essa aula 1, 2, 3 vezes, assista essa playlist toda, Lapidando o Traço de Caráter, 1, 2, 3, 4 vezes. Internalize esses conceitos, tenta ao máximo praticá-los, e aí vocês vão cada vez mais estarem alinhados e com essa limpeza da alma de modo verdadeiro. E quanto mais a pessoa te internalizar esses conceitos e praticar isso de verdade, mais rápido ela vai conseguir executar a limpeza, e depois que a limpeza é executada, já não é mais necessário sofrimentos e decretos negativos para limpar, porque o que já está limpo não precisa de uma limpeza, e a limpeza é o que dói. Consequência, a pessoa vai viver uma vida leve, tranquila, boa, só com bênçãos. E tudo isso depende da qualidade da alegria, que a pessoa esteja feliz com sua porção, aquilo que o Eterno Bendito seja lhe concedeu, estar feliz com o que tem. Eis o Ashir Asamer Bechelko. Quem é aquele que é rico? Aquele que se contém com o que tem. E aqui o Rav está falando ainda mais, ficar feliz com o que tem. Ah, mas eu não tenho aquela casa, esse carro, aquela esposa, aqueles filhos. Eu começo a falar tudo que não tem, não importa. Olha o que sim você tem, e disso alegre-se e esteja sempre enaltecendo Deus por tudo isso. Então a gente vai ficando por aqui nesse estudo. Vou até colocar aqui uma divisão para depois continuarmos. Tudo de bom e até o próximo estudo.